Olá pessoal, tudo bom? Eu sou Gil Aron. Algumas pessoas têm dificuldade de fazer o exercício agachamento, que é o básico, né? Para você fazer coxa. Vamos lembrar algumas coisas, certo? Que é teoricamente, né? Teoricamente, mas já foi provado cientificamente. Então eu vou falar cientificamente, não teoricamente. Quando se tem dúvida, eu vou falar teoricamente, certo? Quando se tem certeza pela prática e ainda não tem comprovação científica, eu vou falar, se faz desta maneira, para a gente ter um parâmetro de coisas, de ideias, tá? De valores. Vamos lembrar que a musculação, ela tem um nível de confiabilidade B. Em alguns casos, o nível de confiabilidade é C. Só para você ter uma ideia, por exemplo, o uso da cloroquina é nível C, mas está dando resultado. Mas daqui a alguns anos vai para o nível B e vai para o nível A. Por quê? Porque se tem uma comprovação melhor, porque se passou os anos daquela maneira no estudo e as respostas bateram sempre. Então vira nível A. Quando a Anvisa libera alguma coisa para o consumo, geralmente, quando é medicamento, né? Falando na área médica, é porque é nível A. Quando o Colégio Americano de Ciência do Esporte protagoniza um tipo de treino, algo do gênero, é porque está no nível A ou no nível B. Agora também está publicando no nível C. Porque de 20 anos para cá se notou que muitas coisas não tem a certeza de que funciona porque não pegou um estudo, não pegou pessoas e testou. Então hoje o Colégio Americano ele publica experiências nível C, nível B e nível A. Nível D e E não. Entendeu? Então você pode ter uma pesquisa numa faculdade renomada aqui no Brasil, show de bola, mas você está publicado pelo Colégio Americano? Não. Bom, então não foi atestado ainda o nível C nelas. Isso já voltando para o nível de musculação. Musculação, a maioria é nível C, as pesquisas. Há algumas pesquisas que são nível B. Por quê? Porque já se passou 20 anos e as pesquisas continuaram e deram sempre os mesmos resultados e vai se afunilando as respostas para ficarem cada vez mais concretas, que é daquela maneira que se faz, que é daquela maneira que se dá esse resultado. Pode se mudar para essa maneira? Pode. E se fizer sempre dessa maneira, então vai ser esse resultado. Resultados distintos. Mas para a saúde, as duas maneiras da saúde. E essa aqui? Então essa aqui também. E aí vai. Entendeu? Porque na realidade existem várias maneiras de você fazer o agachamento. Preste atenção num bebê agachando. Ele está abaixando corretíssimo. A coluna está correta, a amplitude está boa, os joelhos estão no espaçamento certo, os pés estão fincados no chão, a planta do pé está fincada no chão, que nem uma ventosa, entendeu? Então quer dizer, está perfeito. Por que que isso vai se mudando com o tempo? Porque nós vamos trabalhando com sobrecargas. Mas aí, o ideal é o quê? Manter aquele mesmo posicionamento de coluna, de corpo, de quadril, de lombar, distanciamento dos joelhos, dos pés, do tornozelo, para onde vai a ponta dos pés. O ideal é deixar tudo isso daquela mesma maneira. Por quê? Porque é mais saudável, é benéfico para as articulações. Tem pessoas que têm articulações de maneiras um pouco diferentes e um pouco peculiares? Sim, as pessoas têm as suas peculiaridades, que elas vão acontecendo pela genética ou pelo passar dos anos. Então, às vezes, a maneira que um fulano agacha não é a mesma maneira que o outro agacha, mas os dois têm resultados musculares muito parecidos, iguais ou totalmente distintos. Nós precisamos também entender que quando a gente analisa um atleta de musculação, ele com certeza, ele não fez só exercícios multiarticulares como agachamento. Ele fez exercícios específicos porque ele precisava criar uma proporção. Então, não dá para a gente utilizar o atleta como um parâmetro. Ele é a Fórmula 1. Nós estamos dirigindo no nosso carrinho dia a dia. E a gente evita buraco. E a gente evita correr.
e a gente evita ultrapassagem perigosa. Então é outro esquema, certo? Vamos nos ater às coisas. O agachamento, quando você faz com a barra nas costas, você tem que tomar cuidado para quê? Para manter a coluna reta, para manter o nível de sustentação, manter os olhos à frente, né? E quando está muito pesado para você não se desequilibrar, você olha um ponto acima e sobe. A distância dos calcanhares geralmente é um pouco mais que a largura do quadril. A ponta do pé, ela tem que estar apontada para onde o joelho vai. Então as pontas dos pés estão levemente apontadas para fora. É levemente, não é assim. Às vezes o modo que você para não é o modo mais confortável. Acerta um pouco. Por isso que é interessante fazer as repetições de aquecimento, a série de aquecimento. Porque você acha um melhor ângulo para você fazer aquilo mais confortável com uma carga que é leve, mas também não é pesada, não é levíssima. Entendeu? Por isso que é interessante fazer o aquecimento. Eu conheço atletas que fazem às vezes 2 séries de aquecimento para exercícios multiarticulares, como peito, como ombro, como agachamentos. Por quê? Para poder acertar o posicionamento, as distâncias, entendeu? E claro, acertar as velocidades. Então o agachamento livre ele é importante, ele é primordial, é o que mais utiliza o core, porque ele tem que dar sustentação, usa muito o abdômen, usa muito os paravertebrais para dar sustentação para a coluna, enquanto o corpo faz o movimento. Então, em outro vídeo eu vou explicar exatamente, com mais detalhes, como fazer, como não fazer. Mas é muito importante ter essa parte técnica na cabeça, essa parte específica, entendeu? Para você não se enganar. E na dúvida, filma e olha. Beleza? Forte abraço. Se gostou, por favor, dá um joinha.